Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Folha Entrevista desta semana, que vai falar sobre a questão do pedágio. A concessão das rodovias federais do Paraná está terminando e nós vamos falar sobre esse assunto com o deputado estadual Arilson Chiorato, do PT, ele que é o coordenador da Frente sobre o Pedágio na Assembleia Legislativa. Deputado, muito obrigado pela sua participação no Folha Entrevista. Diego, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no Folha Entrevista para debater um tema tão importante que é a questão do pedágio para o estado do Paraná. Bom, o deputado que já foi nosso convidado aqui no Folha Entrevista, né? Ele que é da região de Apucarana, conhece bem aqui a nossa base também de Londrina. Deputado, a questão principal, nós já conversamos sobre isso numa edição anterior, lá atrás do Folha Entrevista, quando ainda estava sendo discutida, né? Quando estavam tendo as audiências públicas para debater sobre a questão do novo contrato de pedágio. A principal divergência era de que o governo federal queria um modelo chamado híbrido, né? E a Assembleia, com as audiências públicas, todos os deputados fecharam questão de que deveria ser pelo menor valor. Como é que ficou definido isso? Parece que já há um entendimento, inclusive o próprio governador Ratinho Júnior já anunciou, né? Como é que será esse novo modelo de pedágio, deputado? Diego, veja bem, quando a gente iniciou o debate que eu tive em Londrina com você, foi o dia que teve audiência pública na cidade de Londrina e região, havia um impasse muito grande sobre várias coisas, e há ainda sobre muitas delas. Mas a principal é sobre a modalidade de licitação. O governo federal queria uma licitação no modelo híbrido, ou seja, com outorga onerosa, que era chamado, e a gente, enquanto frente parlamentar e a sociedade civil organizada, representada pelas associações comerciais, entidades, sindicatos, trabalhadores e patronais, queriam um modelo de menor preço. O governo do estado, o governador, há poucos dias esteve com o presidente da República, com o ministro dos Transportes, e anunciou que será no menor preço. O menor preço, a gente espera que seja o menor preço de tarifa, como foi feito em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, onde a empresa que vai participar do leilão pode dar o desconto que ela achar necessário sobre a tarifa. É nesse pé que está. Os demais pontos, como o degrau tarifário, o aumento de 15 novas praças, a taxa interna de retorno, que a gente chama de TIR, de 8,47 para as empresas, e o prazo do contrato, que é de 30 anos, que também são óbices de questionamento pela frente parlamentar, ainda não foram discutidos. A gente, na verdade, está nesse momento aguardando a versão final do edital do Ministério da Infraestrutura para poder ver o que eles acolheram junto às reivindicações do povo paranaense que foram enviadas pela frente parlamentar. Bom, uma coisa deu para sentir, né, que essa questão do pedágio, a defesa do modelo como o Estado, né, a sociedade civil paranaense desejava, serviu para unir a Assembleia Legislativa, que é uma coisa difícil, né, deputado? Muito, muito difícil. Veja bem, a gente começou essa frente parlamentar em 11 deputados, que era o número mínimo para se obter a inscrição da frente. Depois esse número saltou para 21, depois para 34, por fim, agora no último documento emitido, os 54 deputados. A gente, com muito esforço, e para a gente, porque são todos deputados, conseguimos mostrar para a sociedade paranaense que as divergências partidárias e ideológicas no que tange ao pedágio são secundárias, pois todos nós temos entendimento que o modelo apresentado é maléfico ao estado do Paraná, e conseguimos, de verdade, junto com a sociedade, toda a sociedade paranaense, barrar o que o Ratinho e o Bolsonaro iam colocar no estado. E como é que o senhor sentiu o clima nas audiências, principalmente aqui na nossa região, tanto na região do senhor como aqui em Londrina? Aqui em Londrina, uma discussão que também foi travada era de que não deveria haver uma nova praça de pedágio, por exemplo, na região aqui de Lherê, né, do distrito, na PR-445, a ideia era fazer um pedágio ou próximo de Lherê ou mais próximo ali a Tamarana. Isso tudo gerou uma reação aqui da sociedade civil, e essa proposta foi retirada. Como é que o senhor viu o teor da discussão, o que mais pegava em relação ao que era discutido nas audiências, deputado? Olha, nas audiências, todas elas, a primeira coisa que era discutido era a questão do modelo, né, para ter uma tarifa cara, e se lembrar do legado do atual pedágio, que deixou muitas obras inacabadas, obras que não foram feitas ainda, né, a questão da corrupção, o acordo de leniência. Depois era o modelo, Diego, de pedágio no modelo híbrido, e por fim, a questão das 15 novas praças, né,
e também o tempo de contrato, extensão de 24 para 30 anos. E o degrau tarifário, que é aquele bônus que você dá para a pedagiadora quando ela cumpre o contrato, deixa a obra em dia, de poder aumentar depois do 10º ano 40% do valor da tarifa. As audiências públicas com mais robustez, assim, e, digamos assim, que a população participou e foi muito mobilizante, foram no oeste do estado, Londrina e também Apucarana. Londrina e Apucarana têm uma característica muito similar. Além de tudo, havia, né, a colocação de 2 praças, dentro do perímetro urbano de Londrina e dentro do perímetro urbano de Apucarana. Isso fez com que a população se mobilizasse muito, né, na questão de Londrina, entre Londrina e Itamarana, e na questão de Apucarana, entre Apucarana e Califórnia. O povo se uniu, né, saíram para as ruas, se manifestaram, a gente teve vários eventos aí do povo pedindo para não ter a praça, e por enquanto a gente está aguardando se eles vão retirá-las do novo modelo de edital ou se eles vão colocá-las. Outro ponto, Diego, que cabe esclarecer bastante, é que nós não concordamos com as 15 novas praças. Não adianta também tirar a praça da entrada de Londrina e botar em Mauá da Serra, que é o fluxo de corredor da capital para Londrina. A gente quer que ela não esteja presente. E quer também, obviamente, que as obras que foram, como o contorno norte de Londrina, já pago pelo povo e não foram realizadas, sejam feitas e não sejam colocadas no preço da tarifa nova. Porque não tem cabimento pagar 2 vezes. Exatamente. Aliás, a questão do contorno norte foi outro ponto importante discutido por entidades da sociedade civil aqui de Londrina, porque, como o senhor disse, já era prevista no contrato anterior, aliás, no contrato atual, né, e nunca foi cumprido, esse contorno norte nunca foi feito. E os valores mudam, né, deputado? O contrato foi assinado em 97 do primeiro pedágio, quer dizer, já passamos mais de 20 anos. Os valores mudam, os termos mudam e a obra fica mais cara, né? Fica mais cara. Para você ter uma ideia, aqui no Paraná, eu junto com o deputado Requião Filho, ingressamos com uma ação, uma medida judicial, pedindo reembolso, uma ação popular, pedindo um reembolso de 10 bilhões ao estado do Paraná. Por quê, Diego? Eles cobraram nesse degrau tarifário, depois que a obra está pronta, você pode incrementar o valor da tarifa. Aqui no Paraná, eles pegaram um contrato, pegaram o contorno norte de Londrina, por exemplo, uma das obras que não foram feitas, como o contorno norte de Arapongas e tantos outros, cobraram, a partir da data que regia o contrato, cobraram um degrau tarifário, ou seja, cobraram a mais pela obra, receberam 9,9 bilhões de reais a mais, isso é um dado da AGEPAR, que é a Agência de Fiscalização do Estado, descobriu, agora no começo do ano, que tinha cobrado a obra sem a obra estar pronta. Aí fica o nosso desconforto com o governo do Estado. Veja bem, o DR é o responsável pelo contrato do pedágio do Paraná. A AGEPAR é a agência de fiscalização. Ambas são nomeadas pelo governo do Estado. Como que foram descobrir que estava cobrando a mais do povo paranaense no último ano do contrato? Se a obra não foi feita, obviamente não podia ter sido cobrado. Então eles executaram o contrato de papel, Diego. Olha, a partir de tal ano pode cobrar o valor do contorno de Londrina. E começaram a cobrar o que estava no papel. Quando a realidade, não existe obra, não existe nada, e o povo pagou a mais. E aí a nossa ação judicial é para que devolva, e para que agora tenha um pedido de liminar de sequestro de bens das pedagiadoras, para que a gente não chegue lá em novembro, acabe o contrato, cada um vai tocar a sua vida. Vocês sabem muito bem que os pedágios são feitos por consórcios de empresas e pessoas físicas, né? Então a gente não sabe nem quem que é o dono da concessão, esse CNPJ se desmancha e o povo do Paraná fica a ver navios. Exatamente. E quando o senhor mencionou também, deputado, a questão da corrupção, porque houve, né, algumas concessionárias que atuam aqui no estado, foram pegas na Operação Lava Jato, aí teve todo aquele esquema de acordo de leniência, também teve a operação do Ministério Público Estadual, envolvendo algumas concessionárias, enfim, a maioria delas, pelo menos envolvida em algum tipo de esquema de desvio de recursos. E o governador Ratinho Júnior já declarou que não vai ter picaretagem, ele usou esse termo, né, na exploração das nossas rodovias. É possível fazer esse controle, deputado? Será que esse contrato pode permitir que primeiro se escolha? Não tem como escolher porque vai ser na base de uma licitação, mas tem como fazer essa fiscalização, esse controle para que os problemas
envolvendo algumas concessionárias, a maioria delas no contrato atual, sejam evitados? Tem sim. O Estado tinha uma resolução 67/2019, que foi revogada no final do ano de dezembro pelo Controlador-Geral do Estado, que proibia a participação de empresas que tiverem envolvimento em corrupção, atos mesmo que com acordo de leniência. Ela foi revogada. A gente, enquanto frente parlamentar, cobrou uma postura do Estado. A deputada Mabel Canto, de Ponta Grossa, entrou com um pedido. O Ministério Público Federal agora abriu uma ação de investigação ao governo estadual para explicar o porquê do cancelamento disso. A gente está pedindo restabelecimento dessa resolução para que proíba não só a empresa, como a parte acionária da atual empresa que participe de forma acionária de uma outra que vai participar na licitação. Ou seja, que os CPFs responsáveis pela atual empresa não possam estar num processo licitatório também no próximo projeto. Se a gente permitir que isso ocorra, Diego, além da questão do passado, que é o acordo de leniência, dos atos que envolveram corrupção, etc., a gente vai estar privilegiando quem participa. Por quê? É muito mais fácil quem está tocando esse processo, essa concessão, esse trecho, dar um desconto e ficar com o processo, porque ele já tem expertise do negócio, já tem toda a sua instalação pronta no local, do que uma nova empresa adentrar no processo. Sim. Então a gente tem que promover um leilão que ele seja justo para ter participação. Mas uma coisa que está preocupando bastante agora a frente parlamentar é o anúncio feito pelo governador que será no menor preço e depois um vídeo entre o presidente Bolsonaro e o ministro Tarcísio dizendo que vai ser no menor preço, mas que vai ter o aporte financeiro. Que quem tiver que participar, à medida que vai se dando desconto na tarifa, tem que dar um aporte. Isso, na avaliação da frente parlamentar, pode trazer de novo o modelo de outorga, só que com outro rótulo. Menor preço, mas com lance é outorga. Por quê? Porque o lance dado, ofertado no processo de licitação, ele não vai voltar para a concessionária, não será um calção para garantir a obra. Ele vai ficar para o projeto. Com isso, a empresa que vai dar o lance, ela vai repassar o custo para a tarifa. Ela não vai perder o dinheiro, digamos assim. Então, o pedágio pode ter mais cara a tarifa e pode ter menos participantes. Porque à medida que você aumenta a obrigação de condicionar o desconto a um lance, as empresas maiores, que têm mais condição de dar lance, têm preferência. Obviamente, serão menos participantes. E, por fim, a tarifa pode ficar mais cara. Mas ainda, Diego, a gente está numa fase de aguardo. É muito disso que disse e não disse, né? Está tudo em processo de conversação, de diálogo entre o governo do Estado e o governo federal, e a gente vai ter isso formalmente quando sair o edital, que na minha avaliação, até a primeira semana do mês que vem, ele deve estar na praça. Então vai ser mais um ponto a ser avaliado aí pela comissão, pela frente sobre o pedágio, né, deputado? Justamente, é um ponto muito importante, porque é a mesma coisa, Diego, que a gente pegasse um café e colocasse para uma pessoa que degusta o café e falar, o que você acha desse café? Ele fala amargo. Aí você vai pegar lá, arranca o rótulo, coloca e dá o mesmo café. Aí a pessoa fala, nossa, tá amargo, mas melhorou um pouquinho. Aí, o que a gente quer colocar é que o povo paranaense não pode ser pego numa jogada de marketing, em que você diz que é menor preço no nome, mas quando você vai para o conteúdo, para a essência, para a prática, melhor dizendo, muito bem corrigido por você, ele é o modelo híbrido. Exatamente. E é um tema sensível, né? O pedágio é uma coisa que, isso é um trauma que o paranaense tem já desde 1997, essa questão do pedágio, porque houve as obras, mas com certo atraso também, mas a questão é que as tarifas são muito caras, e principalmente, né, deputado, aqui na nossa região, né, Norte Pioneiro, aqui no norte do estado. Com certeza, a região do Norte Pioneiro, do norte do estado, possui as maiores tarifas. Se você pega Sertanópolis, Jataizinho, esse canto de Jacarezinho, a gente tem uma inviabilidade econômica para fazer o fluxo financeiro e econômico com São Paulo muito grande por causa do pedágio colocado. Eu estava lendo ontem, Diego, um estudo da UNILA, da Universidade Latino-Americana, que fica em Foz do Iguaçu. Um grupo de pesquisadores fez uma comparação da BR-101, que liga Curitiba a Palhoça, em Santa Catarina, com o trecho da Ecovia administrado no estado, que é a BR-277. Eles pegaram o mesmo número de quilômetros, o mesmo número de veículos, cataram o fluxo paranaense é maior, cataram o quanto esses veículos passam aqui no Paraná e colocaram que passasse
lá em Santa Catarina e mediram as obras feitas nas duas. Então, no mesmo percurso, com o mesmo número de tráfego de veículos, na arrecadação do dia 15 do mês passado, se arrecadou no Paraná 1 bilhão e 100 milhões de reais. Em Santa Catarina, 295. Então, a gente tem um pedágio 70% mais caro, o que deixa a gente aí estarrecido. Se a gente for medir, por exemplo, a ponte Brasil-Paraguai, que é uma ótima conquista para o povo paranaense, a segunda sendo feita, custa 300 milhões, 330. Quer dizer que só do que a gente pagou a mais de pedágio nesse curso de tempo, a gente fazia 2 pontes Brasil-Paraguai. Então a gente imagina o tanto que o Paraná está sendo prejudicado por esse modelo. Há uma diferenciação, na minha avaliação, do Paraná. O Paraná está sendo prejudicado, pois o modelo colocado pelo Paraná é diferente dos outros estados. Então a gente não pode permitir que ocorra novamente isso. E como você falou, é muito tempo, né? 30 anos. Exatamente, exatamente. Tá certo, deputado, só para a gente finalizar, não tem como a gente não entrar nesse assunto, a Assembleia aprovou nesta semana a recriação da licença-prêmio para os servidores do Ministério Público. Como é que o senhor viu essa questão? Porque eu sei que a bancada, principalmente da oposição, foi contra, né? Fui contra a volta da licença-prêmio, especial, perdão, para o Ministério Público somente. Veja bem, quando o governador resolveu extinguir a licença para toda a classe de servidores públicos, ou seja, do judiciário, do legislativo, do executivo, eu votei contrário, porque eu achava que a licença especial é uma forma de compensar o esforço dos servidores públicos e também de colocá-lo em uma situação diferente, porque o mercado de trabalho tem lá, quando a pessoa sai, tem um fundo de garantia, tem um acerto trabalhista, e na área pública não tem. E também, para recuperação emocional, eu acho ainda que a licença especial era necessária. O governador Ratinho extinguiu, passou na Assembleia. Agora veio somente para o Ministério Público. Eu votei contrário ao projeto, porque eu acho, fiz uma emenda, não foi aprovada, mas a minha emenda estendia a licença para todos os servidores. Ou é para todos, ou é para ninguém. Não tem como deixar uma casta privilegiada de servidores em relação aos outros. Servidor público é servidor público. Seja no judiciário, no legislativo ou no executivo. Então, essa medida, na minha avaliação, ela é equivocada. E também tratar de um tema desse, no momento que o país está com uma crise econômica violenta, uma crise sanitária, é um desrespeito com a população. A gente tem coisa muito mais importante para fazer na Assembleia e no governo do que fazer isso nesse momento. Não sou contra a licença. Acho que o momento colocado agora é errado, e só tratar isso para o Ministério Público também é errado. Ou é para todos, ou é para ninguém. Tem que ter uma certa equidade. Não pode tratar os iguais de forma diferente. Tá certo. Perfeito, deputado Arilson Chiorato, muito obrigado pela sua participação aqui no Folha Entrevista. E em relação ao pedágio, à medida que os editais forem publicados e as conversações chegando a um ponto de consenso, se é que vai haver consenso, a gente volta a falar com certeza, Diego, com certeza eu estou à disposição. Eu quero agradecer aqui a Folha Entrevista e o seu convite e colocar que o pedágio do Paraná, mais uma vez, não resume só o título de licitação por menor preço. Tem 15 novas praças, tem degrau tarifário, tem extensão do tempo de contrato, tem a taxa de retorno. A gente não pode tratar só de um ponto. Então, fica aqui o alerta. E a hora que vocês precisarem, aliás, eu quero parabenizar a Folha de Londrina pela cobertura, divulgações de informação sobre esse tema. Foi por causa de órgãos de imprensa como vocês que a sociedade paranaense conseguiu entender a gravidade do problema, se mobilizou e está segurando esse processo. A Folha entende que é dever nosso participar das bandeiras que a sociedade defende também, Deputado Arilson Chiorato, muito obrigado mais uma vez pela sua participação no Folha Entrevista. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Obrigado. Deus abençoe aí. Eu aguardo você para o próximo programa. Até lá.